Bom, olá pessoal, a gente vai ter hoje a nossa segunda aula de ácidos carboxílicos e derivados. É a nossa aula de número 11, né? É a aula que nós estamos tendo hoje no dia 17, que é uma quarta-feira. E já vimos na aula passada métodos de preparação de ácidos carboxílicos e hoje vamos começar a falar das reações dando continuidade, né? Ao que nós já vimos no tópico de aldeídos e cetonas, e hoje vamos falar dos mecanismos envolvidos nas reações de ácidos carboxílicos e derivados, que são o mecanismo de substituição nucleofílica no carbono acílico, como nós vamos ver. Nós vamos ver que eles reagem via um mecanismo diferente dos aldeídos e cetonas. Na verdade, envolve uma primeira etapa de adição nucleofílica, a ligação dupla do carbono com oxigênio, a carbonila, né, seguida de uma eliminação. Então, essa combinação, adição mais eliminação seguida, né, uma seguida a outra, culmina na formação de um produto de substituição. Aqui a gente tem um mecanismo geral para a reação, onde você tem uma carbonila, aqui o carbono carbonílico, eu estou marcando aqui com um asterisco, e a gente sabe que é um carbono deficiente em elétrons, ele tem uma carga parcial positiva, visto que está duplamente ligado a um átomo de elevada negatividade, que é o oxigênio, então eu tenho um dipolo permanente aqui, que faz com que esse carbono seja um sítio ácido de Lewis, ou seja, um sítio eletrofílico. A diferença para o caso dos aldeídos e cetonas é que aqueles compostos eles têm ligados ao carbono carbonílico, ou dois radicais orgânicos, como no caso das cetonas, onde você tem duas ligações carbono-carbono, né? O carbono carbonílico, ou duas ligações carbono-hidrogênio, ou uma ligação carbono-carbono e carbono-hidrogênio. Um dos substituintes seria hidrogênio, que é o caso dos aldeídos. Nos derivados de ácidos, eu tenho aqui indicado um radical orgânico e aqui um grupamento L. E esse L atua como um grupo de saída, um grupo abandonador. E o que faz de um átomo ou grupo de átomos um bom grupo abandonador? É o fato desse grupamento aqui acomodar bem uma carga negativa. Essa é a diferença, tá? Então, normalmente, os derivados de ácido vão sofrer uma reação de adição de um nucleófilo seguida de uma eliminação desse grupamento L, gerando, no final, um produto de substituição. Então, isso é indicado aqui, o nucleófilo fazendo um ataque ao carbono carbonílico, ligação PIC, ligação mais fraca e mais polarizada, rompendo, jogando seu par de elétrons sobre o oxigênio. Eu fico com um intermediário, né, carregado aqui, né, no oxigênio, com uma carga negativa. Essa carga negativa ela pode voltar, formar de novo ligação pi, e é nessa etapa que acontece a eliminação. Então, aqui acontece a adição, forma-se o que a gente chama de intermediário tetraédrico. Por que intermediário tetraédrico? Porque eu tenho aqui um carbono sp2 e aqui um carbono sp3, que depois volta no produto final, o produto de substituição, a ser novamente um carbono sp2. Então, essa passagem sp2 para sp3 e depois de volta para sp2, tem no meio do caminho o que a gente chama, né, na etapa em que o carbono é sp3, de intermediário tetraédrico da reação de substituição nucleofílica acílica. Ou seja, esse par de elétrons volta e elimina o L. Dependendo da reação, ele pode sair como uma molécula neutra ou como uma espécie carregada negativamente. E eu tenho aqui, no final, L substituído pelo nucleófilo, que isso aqui vai ser um outro derivado de ácido. Então, nas reações de substituição nucleofílica acílica, normalmente, tá, eu parto de um derivado de ácido e chego a outro derivado de ácido. Aqui um exemplo específico, nós temos um dos derivados de ácido mais reativos aqui, né,
como exemplo, o cloreto de ácido, onde eu tenho esse carbono altamente deficiente em elétrons devido à polarização dessa ligação dupla, carbono-oxigênio, e a sigma também. E aqui, devido a carbonila estar ligada a um halogênio, especificamente aqui um cloro, eu também tenho um dipolo nesse sentido, e o cloro retira elétrons por efeito indutivo ao longo dessa ligação sigma que ele faz com carbono. De fato, se vocês observarem, esse halogênio tem elétrons não compartilhados em sua camada de valência. Por que esses elétrons não são doados por ressonância? Não há uma sobreposição efetiva de orbitais aqui entre o orbital no halogênio, onde estão esses pares de elétrons não compartilhados, e o orbital P do carbono. São átomos de tamanho razoavelmente distinto, de forma que essa sobreposição orbitalar não se faça, e para que haja ressonância, a gente sabe que tem que haver sobreposição de orbitais. Então, o efeito efetivamente sentido aqui é o de retirada de elétrons, o que aumenta ainda mais a deficiência em elétrons do carbono carbonil. Então, aqui é um exemplo típico de um ataque do nucleófilo, a água agindo como nucleófilo neutro, fazendo ataque ao carbono carbonílico. Essa é uma reação bem comum no caso dos cloretos de ácido, eles hidrolisam facilmente, até mesmo com a umidade do ar. O cloreto de ácido, quando preparado e deixado ao contato com o ar, né, principalmente numa atmosfera úmida como a nossa, ele vai ter, esse cloreto de ácido vai ser hidrolisado, gerando o ácido carboxílico correspondente e liberando, no caso aqui específico, a HCl. Então, acontece essa primeira reação, que é uma adição do nucleófilo, né, formei a ligação carbono-oxigênio, e o par de elétrons da ligação P, que está aqui sobre o oxigênio, nesse intermediário tetraédrico, né, que é nessa etapa que nós estamos nesse momento, esse intermediário tetraédrico evolui com esse par de elétrons voltando e eliminando o cloreto para o meio. Esse cloreto, né, ou a própria água que está em excesso no meio, abstrega mais, e eu tenho aqui formação de ácido, né? Ácido específico, HCl, que é formado, né? Que está aqui já protonando a molécula de água. Tá? E o que interessa para a gente? Na hidrólise do cloreto de ácido, eu obtive o ácido carboxílico correspondente a esse cloreto. Então, vejam bem, essa daqui, onde eu tenho um halogênio ligado ao carbono carbonílico, para cá, onde eu tenho a hidroxila, o que aconteceu? Uma reação de substituição nucleofílica no carbono acílico. Agora, essa substituição é fruto de quê? De uma adição, de uma etapa de adição, que forma um intermediário tetraédrico, seguida de uma etapa de eliminação, que gera o produto de substituição. Ok? Então, no caso dos aldeídos e cetonas, como eu havia falado, o ataque do nucleófilo se dá e forma-se simplesmente produto de adição. Isso aqui normalmente é protonado, né? E eu tenho produto de adição sendo formado. Por que não dá produto de substituição no caso dos aldeídos e cetonas? Porque seria necessária a perda, por exemplo, no caso de um aldeído, de um íon hidreto, ou então a quebra de uma ligação carbono-carbono, gerando um grupo abandonador, um íon alcaneto, um carbânion, o que são espécies bastante reativas, de estabilidade muito baixa, né? São espécies muito instáveis, esses grupos abandonadores. Então, essas reações não acontecem. A etapa de eliminação após a adição, no caso dos aldeídos e cetonas, a etapa de eliminação não acontece, então eu tenho unicamente a formação do produto de adição nesses casos. Tá? O que difere o que faz diferir os aldeídos e cetonas dos ácidos carboxílicos e derivados frente a reações com nucleófilos. E se a gente comparar a reatividade relativa dos compostos de acila, dos derivados de ácido, eu tenho cloretos de ácido mais reativos frente a um nucleófilo, né? Isso aqui, obviamente, eu estou falando reatividade frente a
nucleófilos, gerando produtos de substituição nucleofílica acílica, referente a reações de substituição nucleofílica no carbono acil. Cloretos de ácido são mais reativos do que anidridos, são mais reativos do que ésteres, que são mais reativos do que amidas. E tudo isso está relacionado ao caráter positivo desse carbono, que está diretamente ligado à questão desse grupo aqui ligado ao carbono carbonilo. Como falei no caso dos halogênios, eu não tenho possibilidade de ressonância devido aos orbitais não se sobreporem. Então, o que eu sinto aqui é o efeito de retirada de elétrons, que é o mesmo que tem lá em cima. Então, a carga positiva aqui, a deficiência em elétrons, é bastante acentuada no caso dos cloretos de acilo. No caso dos anidridos, eu tenho oxigênio, se eu olhar essa carbonila aqui especificamente, eu tenho esse efeito também de retirada de elétrons e eu tenho a possibilidade de doação de elétrons do oxigênio, visto que oxigênio e carbono são átomos de tamanho comparável e a sobreposição de orbitais aqui é muito boa. Contudo, essa doação de elétrons desse oxigênio aqui do meio do anidrido para uma das carbonilas está um pouco comprometida, ela ocorre, tá? Mas ela está razoavelmente comprometida, por quê? Porque, na verdade, esse par de elétrons ele está comprometido também por ressonância com a carbonila aqui de baixo, com a outra carbonila do anidrido, fazendo com que a disponibilidade para a doação aqui seja menor. Então, os anidridos têm um carbono carbonílico mais deficiente do que os ésteres, porque nos ésteres, o oxigênio, apesar de ser mais eletronegativo do que o carbono retirar por indução, o par de elétrons está completamente disponível para doação, o que diminui. Existe, obviamente, a deficiência em elétrons no carbono, mas ela é diminuída por esse efeito de doação por ressonância. E no caso das amidas, esse efeito de ressonância ainda é mais importante. Por quê? Porque o nitrogênio tem uma carga nuclear efetiva maior do que carbono. Ele, em outras palavras, assim, ele é menos eletronegativo do que o oxigênio. Então, ele doa esse par de elétrons não compartilhado com mais efetividade, diminuindo ainda mais a deficiência em elétrons no carbono carbonílico da amida, que existe, mas ela é bastante diminuída devido a essa ressonância aqui, visto que o nitrogênio doa esse par de elétrons com bastante eficiência, quando comparado ao oxigênio. No caso do éster, é mais efetivo do que no caso do anidrido, porque esse par de elétrons, além de poder ser doado para lá, sim, ele está comprometido também por ressonância com a carbonila de cá. E no caso dos cloretos de ácido, eu tenho simplesmente o efeito de retirada de elétrons, efeito indutivo de retirada, porque a ressonância não se efetiva aqui devido à péssima sobreposição de orbitais do halogênio com o carbono. Ok? Então, a ordem de reatividade é essa: cloretos de ácido mais reativo do que anidridos, mais reativo do que éster, e, por sua vez, é mais reativo do que amidas. Um exemplo típico de uma substituição nucleofílica acílica é a hidrólise básica de ésteres, né? Que a gente chama de reação de saponificação, que sem dúvida alguma é uma das reações mais antigas em química orgânica. Aqui eu tenho o hidróxido aquoso como nucleófilo, né? E os hidróxidos atacam a carbonila do éster, formando um intermediário tetraédrico, e no final tem a formação do carboxilato de sódio correspondente ao éster de partida, mais o álcool correspondente ao alkóxido ligado à carbonila. Essa reação, cabe dizer, lembrar, né, que essa reação é chamada de reação de saponificação porque é o método na hidrólise de ésteres promovida por base, é o método de formação de sabões comuns, onde triacilgliceróis, que são ésteres do glicerol, normalmente, né, onde as 3 hidroxilas do glicerol estão esterificadas por ácidos carboxílicos de cadeia longa, chamados ácidos graxos, onde esses materiais são hidrolisados em meio básico, gerando os carboxilatos de sódio desses ácidos graxos, que são os chamados sabões comuns. Daí o termo, reação de
saponificação, que aí normalmente nós aplicamos a qualquer reação de hidrólise, mesmo que não seja um ácido carboxílico de cadeia longa, e se tratando de uma hidrólise básica de um éster, cabe a designação, né, de reação de saponificação. Aqui está um mecanismo, né, nesse slide mais detalhado para a reação, onde nós temos, como eu falei anteriormente, o hidróxido aqui, né, um nucleófilo forte, visto que o nucleófilo carregado, fazendo um ataque ao carbono deficiente em elétrons. Ligação π é quebrada. Aqui tem a etapa de adição, que é a etapa lenta do processo, formando um intermediário tetraédrico, onde a carga negativa, ao voltar para restabelecer a ligação π, ligação dupla, carbono-oxigênio, libera um íon alcóxido para o meio. Obviamente, esse alcóxido é uma base mais forte do que o carboxilato correspondente, então o alcóxido aqui abstrai H+, essa carga negativa fica sobre o oxigênio, formando o carboxilato, que é uma base conjugada mais estável, visto que a carga negativa não está pontualmente sobre esse átomo de oxigênio, e sim dispersa sobre esse conjunto de 3 átomos aqui, mais especificamente sobre os 2 oxigênios aqui das extremidades, e então eu formo o carboxilato correspondente e o álcool correspondente ao alcóxido aqui, que estava ligado à carboxila do éster, né? E esse carboxilato aqui, se eu desejo obter o ácido carboxílico no final, o que eu tenho que fazer é neutralização do meio, com a adição de meio ácido, para que eu tenha a protonação do carboxilato e a formação do que a gente chama de ácido livre. Esse mecanismo tem evidências sobre ele, né? Normalmente esses estudos são feitos com ésteres marcados isotopicamente. Por exemplo, nesse exemplo específico aí que está nesse slide, quando está no átomo de etila, marcado com oxigênio 18, no oxigênio, né, do éster aqui, que está marcado em vermelho, inclusive, nessa estrutura, esse oxigênio isótopo 18, quando ele é submetido à hidrólise com uma solução aquosa de hidróxido de sódio, o produto formado tem o oxigênio marcado, oxigênio 18, na estrutura do álcool formado. Não tem oxigênio marcado na estrutura do carboxilato, o que comprova, né, essa proposta de mecanismo aqui, valida esse mecanismo. Perdão. Uma exceção a esse mecanismo que a gente está vendo de substituição nucleofílica acílica da hidrólise de ésteres, essa aí mostrada nesse slide na hidrólise básica do mesitoato de metila. É um éster metílico. Esse carbono é um carbono que tem um impedimento estérico bastante baixo, né, visto que é uma metila, e aqui a carbonila, a carboxila do éster, apesar dela ter a deficiência em elétrons, poder sofrer o ataque do íon hidróxido, ela tem um impedimento estérico considerável para a aproximação do nucleófilo a esse carbono da carbonila, devido a essas metilas posicionadas em orto. Tem uma entrada aqui que não implementa impedimento estérico. O problema de impedimento, a aproximação, está nessas 2 metilas orto, a carboxila do éster. Então, o que o hidróxido faz? Ele faz o ataque no carbono menos impedido, que é o carbono da metila, né? Metila do alcóxido, do éster, e eu tenho aqui uma perda de um grupo abandonador, que é um excelente grupo abandonador, porque, como nós vimos, o carboxilato é uma base fraca. Então, eu tenho perda de carboxilato aqui como
um grupo abandonador excelente, né, visto que esse par de elétrons ele está, digamos assim, ele está compartilhado, ele é compartilhado entre os dois átomos, né, de oxigênio aqui do carboxilato, que faz com que isso aqui seja uma base fraca. Consequentemente, um excelente grupo abandonador. Vou botar aqui bom grupo abandonador. Então, a hidrólise se dá por um mecanismo diferente, não acontece por substituição nucleofílica acílica, e o que a gente está tendo aqui, na verdade, o que é? Sobre esse carbono, é uma SN2, uma substituição nucleofílica bimolecular, visto que está acontecendo no carbono saturado. O nucleófilo ataca, né, e sai o grupo abandonador. Então, tem a formação dos mesmos produtos. O álcool mais o carboxilato, visto que eu estou em meio básico. Para ter o ácido livre, eu tenho que neutralizar o meio, né? Então, a razão dessa reação se passar por uma SN2, o que seria um comportamento anômalo frente ao que se passa normalmente nas reações de saponificação, que é a substituição nucleofílica acílica, ou seja, o ataque do hidróxido ao carbono da carboxila. Aqui a reação está passando via uma SN2 e a razão é o impedimento, o bloqueio estérico promovido pelas duas metilas alquim-orto, a aproximação do hidróxido a esse carbono, que não se dá devido ao impedimento implementado pelas duas metilas. Temos também, como exemplos aí da substituição nucleofílica acílica, a esterificação catalisada por ácido, esterificação de ácidos carboxílicos com álcools, né, em presença de um catalisador ácido, que é normalmente, frequentemente, né, nos livros textos, chamado de esterificação de Fischer. Ou seja, aqui, no exemplo, ácido acético, em presença de etanol, que normalmente está em excesso na reação, um catalisador ácido, normalmente é ácido sulfúrico, em quantidade catalítica, e aquecimento. Essa reação, normalmente, essas reações de esterificação de Fischer se dão normalmente em temperatura de refluxo, eu formo acetato de etila e água. Da mesma forma, o ácido benzoico, na presença de metanol, né, tratado com ácido sulfúrico em temperatura de refluxo, gera o benzoato de metila como produto. Nesses dois casos, a reação que está acontecendo aqui é uma substituição nucleofílica acílica, mas como eu tenho uma catálise ácida, sempre quando eu tenho uma catálise ácida numa reação onde eu tenho uma carbonila, a primeira etapa é a ativação dessa carbonila para o ataque do nucleófilo na etapa subsequente. É isso que está mostrado aqui nesse slide, que descreve o mecanismo da reação. Então, eu tenho uma primeira etapa de protonação do ácido carboxílico, e é o par de elétrons da carbonila que é protonado, visto que esse par de elétrons é mais básico do que o par de elétrons da hidroxila, uma vez que, sendo protonado esse par de elétrons, eu posso escrever 3 formas de ressonância para o ácido conjugado, ao passo que quando a protonação se dá aqui embaixo, eu não tenho como dissipar essa carga positiva. Então, a protonação se dá nos pares de elétrons mais básicos, formando esse ácido conjugado aqui, que é mais estável, estabilizado por ressonância. Vocês podem, inclusive, escrever as demais formas de ressonância para essa estrutura, e sofre, então, um ataque do par de elétrons do álcool, né? Após a ativação por protonação, eu tenho o ataque do nucleófilo ao carbono carbonílico ativado e formação desse intermediário tetraédrico. O álcool, que tinha o oxigênio aqui neutro, e os 2 pares de elétrons livres, aqui ele tem na forma de um oxônio, perde H+, e protona uma das 2 hidroxilas que são equivalentes. Essa hidroxila foi protonada, esse par de elétrons auxilia na perda de água, que é o que acontece aqui, que abstrai então H+,
e me fornece o éster desejado mais água, né? É o que foi formado aqui como subproduto nessa etapa anterior. Então, eu tenho aqui o passo a passo do mecanismo da reação de esterificação de Fischer, tá? Mostrado desde a primeira etapa, que envolve a ativação da carbonila pelo catalisador ácido, até a formação do produto de substituição nucleofílica cíclica. Então, eu tenho aqui, primeira etapa. Só um minuto. Primeira etapa, ativação da carbonila. Por protonação. Carbonila ativada, eu tenho a reação de adição do nucleófilo, formação do intermediário tetraédrico, intermediário tetraédrico, né, nessa etapa, perde H+, para o meio e protona uma das duas hidroxilas. Esse próton aqui que é liberado, ele é transferido para uma das duas hidroxilas, e com o auxílio do par de elétrons do oxigênio da hidroxila que não é protonada, libera água para o meio. Essa mesma água liberada, como uma molécula neutra, abstrai H+, dessa espécie que foi gerada aqui, que é o éster protonado. Eu tenho, enfim, o meio continua ácido, obviamente, né, porque, na verdade, o ácido aqui está em presença catalítica, e eu tenho formação do éster desejado, que é o produto de substituição. Produto de substituição nucleofílica do carbono acil. Ok? O inverso, né? Também acontece, a hidrólise do éster catalisada por ácido. E aqui eu deixo, né, para vocês fazerem, para vocês proporem um mecanismo de formação do ácido carboxílico a partir do éster. Vocês proporem um mecanismo para essa reação. E vocês podem propor esse mecanismo com base na própria reação de esterificação, onde, após a ativação da carbonila, que vai acontecer exatamente da mesma maneira, eu tenho, ao invés do álcool, né, visto que o produto de partida é um éster, nesse caso aqui, é um éster. Então, o éster vai ser protonado e o reagente aqui, o nucleófilo, ao invés de um álcool, vai ser a água. Então, vocês podem escrever para essa reação aqui, passo a passo, o mecanismo para essa hidrólise, para essa hidrólise de ésteres catalisadas por ácido, catalisada por ácido. Ok? Deixo isso como exercício para vocês fazerem e me enviarem. Mesma coisa aqui, ó, acrilato de metila reagindo com álcool butílico em presença de catálise ácida. O que eu tenho aqui é uma reação de transesterificação de um éster em presença de um álcool em excesso, gerando outro éster. Então, daqui, éster metílico, éster butílico. Daqui para cá, eu estou tendo uma transesterificação, transformação de um éster em outro éster. Ok? E aí o mecanismo também disso aqui, eu vou deixar para vocês fazerem, e ele vai, né, ser similar, né? Vocês podem propor esse mecanismo seguindo aqui o passo a passo do que está acontecendo no mecanismo que eu detalhei aqui para vocês para a esterificação de Fischer. Vai ser um mecanismo similar, vai ter ativação da carbonila por protonação, enfim, depois o álcool vai transesterificar, agindo como nucleófilo, liberando aqui, como éster de partida era metílico, o subproduto gerado vai ser metanol. Tá? Então, à luz do mecanismo da esterificação de Fischer, vocês podem propor o mecanismo da reação também de transesterificação, que ocorre em presença de catálise ácida. Então, a primeira etapa é a ativação da carbonila ao nível desses pares de elétrons aqui por protonação.